O livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Hoje vai meditar inicialmente no livro de 1 Coríntios. Capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 23. Amém, igreja? Daniel. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Todos acharam? Amém. Quem poder ficar de pé nesse momento para fazer a leitura da palavra? Não é uma regra, não é uma obrigação, mas se você desejar ficar de pé, está lendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra, a partir do versículo 23, pedir para a alma baixar-se um pouquinho fundo, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma deste pão. É o que está escrito? Não, coma deste pão. Coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Fazer a oração pela palavra, né? Pai, muito obrigado já nessa noite de hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E neste momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa me conduzir, Pai, nessa mensagem, me direcionar, que o Espírito Santo possa me conduzir, para que a Tua palavra ela possa penetrar profundamente dentro dos nossos corações, Pai, através da revelação da Tua verdade, Senhor. Revela-nos, Senhor, esta palavra de hoje em nossos corações, que possamos sair daqui hoje, Senhor, mais fortalecidos, renovados e convictos, Senhor, de quem somos, porque somos, para onde nós iremos, o que temos e o que o Senhor está preparando para nossas vidas. Glorifica Teu nome, Senhor, e faça aquilo que está segundo o que lhe apraz, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Eu vou pedir aos irmãos que vocês mantenham as Bíblias abertas, para a gente acompanhar essa leitura e fazer aqui algumas reflexões.
sobre a Santa Ceia do Senhor. No início do texto que nós lemos, no versículo 23, nós já vamos observar, no versículo 23, que Deus vai usar um homem chamado Paulo para escrever essa carta aos Coríntios. Mas essa carta, ela é não somente para aquela época, mas é também para a época de hoje, para esse tempo atual, para nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Então, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor. Quem é o Senhor aqui? Diga Jesus. Ele recebeu de Jesus, não foi do homem. Não foi invenção do homem. Ele recebeu do Senhor Jesus. E aí ele fala: o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então a primeira coisa que a gente observa aqui no texto é que quem estabeleceu esse ato da Santa Ceia foi o próprio Deus, na pessoa de Cristo. Ele ordenou, ele deu a ordem. Ele não está fazendo um pedido aqui. Ele está aqui dando uma orientação à igreja. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Santa Ceia é uma ordenação. Agora, uma coisa que também me faz assim refletir é que cada igreja, elas têm às vezes uma forma de celebrar a Santa Ceia do Senhor. A questão toda aqui não é apontar que uma igreja faz dessa forma, que a outra igreja faz de outra forma de celebrar, né? Mas o nosso objetivo aqui é esclarecer a importância da Santa Ceia. Então, a primeira coisa, a gente vai ver que foi uma ordem de Cristo. Ele estabeleceu a Santa Ceia. Uma outra ordem também que Jesus deixou, a gente chama de ordenança, é o batismo nas águas. O batismo nas águas, se você ver lá em Mateus 28, não precisa abrir agora, Mateus 28, Jesus ele vai subir ao céu. Ele vai subir ao céu. Ele ficou 40 dias aqui ainda na terra. Depois que ele ressuscitou. E depois ele vai subir ao céu, já em corpo glorificado. E ele ali, naquele lugar chamado Monte das Oliveiras, Jesus ele vai subindo e ele vai falando para todos os seus discípulos: ide, pregai a todo mundo a palavra, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, ele é um imperativo. Amém, igreja? Amém. O ide. E nesse ide ele diz: e batizando, ensinando e batizando. Então, são duas ordenanças que o Senhor estabeleceu para a igreja. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento do que é a Santa Ceia. A Santa Ceia, a primeira coisa de tudo, é uma ordenança. O batismo também é uma ordenança. É um imperativo que o Senhor deixou para o povo que reconhece Ele como o único Senhor e o único Salvador. Então, a gente vai ler aqui do versículo 23 ao 26, que ele vai explicando também os elementos para esta ceia. No versículo 24, no versículo 23 ainda, ele diz, né? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E aí no versículo 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então,
ele explica aqui a palavra que isso é um momento de a gente realizar quem realmente segue e serve a Cristo. Jesus deixa a ordem e isso se tornou o quê? Uma prática cristã. Só que essa prática, ela não pode ser de qualquer forma. Tem que ter discernimento. Nós temos que ter esse discernimento. O que significa a ceia do Senhor. Então ele já fala aqui de dois elementos que para ser realizada a ceia tem que ser usado, que é o pão e o suco da uva. Uma outra coisa aqui que ele fala da importância da ceia é que é um ato memorial. O que é um ato memorial? Quando a gente vai ali realizar esta celebração, vem de memória, né? Memorial vem de memória. No texto diz assim, no versículo 24: semelhantemente também depois de ceiar, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de quem? De Jesus. E que memória é essa, pastor? A memória é a seguinte: é você lembrar que Jesus veio, deu a vida por toda a humanidade, como está em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, mundo ali significa pessoas, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que crê no Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa área de crer no Filho, como é que eu vou fazer isso? É o que está lá escrito em Romanos 10, que a palavra de Deus diz que nós temos que reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, que Ele veio, e reconhecer que Ele é o nosso único Senhor e o único Salvador. Muitas das vezes, fomos governados por vários senhores na nossa vida, ou talvez várias senhoras, né? Mas, quando a gente entrega a vida a Cristo, Ele vai ser agora o nosso único Senhor e o nosso único Salvador. Não tem outro. Quando você faz essa prática, quando você reconhece isso, então você está agora entendendo que você faz parte do corpo de Cristo. Muitas pessoas dizem que a pessoa só vai fazer parte do corpo de Cristo só quando se batiza nas águas. E eu não entendo assim. Eu entendo que quando a pessoa faz parte do corpo de Cristo é quando ela recebe a Jesus, reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Você quer ver um exemplo? Aquele homem que estava ali com Jesus ao lado dele, e naquele momento da crucificação, um se arrependeu e Jesus falou para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já fazia parte do corpo de Cristo. A igreja, ela é um organismo vivo. É um corpo, chama de corpo místico, por quê? Tem nada a ver com misticismo. Místico porque é espiritual. A palavra de Deus diz, aqui estudando na sexta-feira, em Romanos 12, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E vários são os membros do corpo, que é a igreja, que sou eu e você. Mas aquele que decidiu por Jesus, aquele que já tomou essa decisão, então ele se torna agora a igreja do Senhor. Agora, se você se torna a igreja e está vivo, por que não desejar o batismo? Se é uma ordem que ele deixou a igreja. Marcos 16, capítulo 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado, quem crê em quem? Em Jesus, e for batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Veja que tem uma ordem. Primeiro tem que crer.
do crer até ser batizado, já é uma outra atitude que eu tenho que realmente entender em Deus, na palavra, que isso Ele deixou para mim como igreja agora. Vocês compreendem isso? Então a gente observa que a primeira coisa que a gente tem que fazer para se tornar membro do corpo de Cristo é receber a Jesus. É como diz as Escrituras. É como o Pai enviou o Filho e deu ao Filho e disse para que todo aquele que crê no Filho receba a vida eterna. E essa vida eterna só vai receber através do quê? Do que Ele fez aqui na terra, que foi Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu. E como foi que Ele deu essa vida por nós? Sem nenhum pecado. Ele vai lá naquela cruz, é humilhado, é escarnecido, é cuspido, é maltratado, mas Ele vai naquela cruz e Ele diz: está consumado. Mas antes disso, Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então a gente chegou a uma fase da nossa vida que a gente não entendia e fazia coisas que não deveriam fazer, que não devia fazer em relação à nossa vida com Deus. Mas quando a gente vem para o entendimento da palavra, o que é que agora a gente vai fazer, igreja? A gente vai fazer o que a palavra está ensinando. Mas você vai fazer se você quiser. Porque se você fizer aquilo que a palavra ensina, por que eu estou falando isso se você quiser? Porque você tem a livre escolha. Eu tenho um livre-arbítrio, pastor. Claro, todos têm um livre-arbítrio. De decidir pela bênção ou decidir pela maldição. De decidir pela vida ou decidir pela morte. De decidir morar com Jesus na eternidade ou de decidir morar com Satanás no inferno na eternidade. Mas isso aí é eu que decido. Amém, igreja? É uma decisão pessoal. É por isso que na Santa Ceia eu não tenho condição de ficar querendo ajudar o outro. Eu vou chegar lá, eu vou lendo e vou estar meditando com vocês nesse texto. Então, ato memorial. A gente tem que lembrar que Jesus veio, deu a vida por nós aqui na terra. Morreu, mas não ficou morto. Ressuscitou no terceiro dia. Ficou ainda 40 dias aqui na terra. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 1. Lá em Atos 1 você vai ver. O texto vai dizer que ele ficou ainda durante 40 dias aqui na terra. Depois que ele ressuscitou, testificando de que ele não é morto, mas ele é vivo. Então, depois daquele período, ele vai agora subir ao céu e vai no Monte das Oliveiras e todos os discípulos vão ali. E naquele momento, Jesus dá essa ordem, esse imperativo de fazer discípulos, pregando o Evangelho a toda a criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 diz: quem crê e for batizado, crê em quem no Filho, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então, vimos também que os elementos, elas são elementos figurativos, o pão e o suco da uva, que é o vinho. Eu já expliquei isso aqui. Existem dois tipos de vinho: o vinho alcoólico e o vinho puro, sem álcool. É um outro tema, mas não é a pregação de hoje. Mas seguindo aqui a leitura, observamos então que os elementos, eles não são literais, mas eles são espirituais. Quais são esses elementos? A Santa Ceia. Quem pode me falar? Os elementos da Santa Ceia, igreja. Pão, que representa o que? O corpo de Cristo, a carne de Cristo. Discernir o que é isso. Por que corpo? O pão. Porque o nosso corpo, ele é corruptível. O nosso corpo, ele vai se degenerando, não é verdade? Mas o corpo de Cristo, ele é perfeito. Quando você come a carne, no sentido espiritual, você está dizendo que você está recebendo um novo corpo. Um corpo de Cristo. Cristo agora vive em quem?
em nós. Aí a gente tem que começar agora a levar para a dimensão espiritual. Porque se a gente não levar para a dimensão espiritual, a gente não vai entender o reino de Deus. Então a igreja romana, ela achava que a forma de fazer a ceia era chamada de transubstanciação. O que é isso? Ela pegar o mesmo elemento, um só elemento, e dizer que ali já estava tudo junto. Mas só que não é isso. Nós não concordamos com isso. Né? Então, é uma figura que ao mesmo tempo ela é palpável, mas ela não é somente literal, a figura desses dois elementos, ela também é espiritual. A gente não se concorda, né, com esses elementos de transubstanciação, como fazem outros segmentos. A gente não concorda com isso, porque Jesus deixou claro ali os elementos, que foi o que? O pão e o vinho. Elemento simbólico, mas ele representa a comunhão espiritual. Por isso que a gente precisa discernir o corpo. Pão e vinho, ela vai trazer também esse espírito de quê? De comunhão. A igreja em comunhão, para estar fazendo esse ato de memória daquele que um dia veio e morreu. Ele morreu, ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele foi ao céu e ele vai voltar. Por isso que no texto diz aqui, versículo 26, estão comigo? Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Só pode cear e ter esse discernimento. Você está ceando, mas você está sabendo que esse propósito é porque ele vai vir buscar aqueles que seguem a ele. Até que ele venha. João 14, a gente fala muito sobre João 14 aqui. Lá no início do capítulo 14 de João, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou ter que ir. Porque se eu não for, eu não vou poder preparar a morada. Então, quem segue Jesus vai ter uma morada eterna na igreja. Uma morada de vida. Uma morada que a Apocalipse diz que nesse lugar não vai ter mais choro, não vai ter mais angústia, não vai ter mais medo, não vai ter mais doenças, porque a gente vai receber um corpo incorruptível. Por isso que a gente tem que comer do pão, que representa o corpo de Cristo. E aí a gente vai ter agora uma eternidade com Deus. Então, o que acontece? Então a ceia, a palavra ceia significa refeição. A palavra ceia, refeição. E uma outra coisa que a gente tem que discernir, o que é a ceia, é o que o povo de Corinto não estava discernindo. Quando estava ocorrendo uma festa, era uma festa tradicional do povo de Deus, era uma festa chamada Festa Ágape, ou Agapão. O que era essa festa? Era uma festa tradicional que eles faziam, eles se reuniam, todo mundo trazia uma comida, como a gente faz aqui às vezes, né? Cada um trazia um pratinho e tal, para fazer a comunhão. E naquele objetivo de cada um trazer, eles se reuniam para ali também convidar as pessoas que não tinham comida, que passavam fome. Então, ágape significa o amor genuíno de Deus, o amor em todo o seu sentido, ágape, né? Chama de agapão. Mas, o que eles estavam fazendo? Eles faziam festa e começavam a fazer discriminação um do outro. E ali começava a criar o quê? Cada um ficava no seu grupo, no seu grupinho, e ia desprezando outras pessoas. Isso não é bom para a igreja. Aí sabe o que acontece?
deixa eu ver se fica mais claro. Se eu ler aqui com vocês, ainda aqui em 1 Coríntios 11, um pouquinho antes do que a gente leu. Vamos ler aqui 11, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Veja só o que estava ocorrendo nessa ceia, no caso, nessa celebração, mais uma festa chamada de ágape, que eles faziam para também abençoar outras pessoas que também necessitavam, e criar esse ambiente de koinonia. Koinonia, no grego, para o português, significa comunhão. Amém, igreja? Então, está no grego, no Novo Testamento, koinonia, comunhão. E aí eles faziam, olha o que vai acontecer aqui, quando a gente vai ver, o que estava acontecendo e o que é que o apóstolo Paulo vai ali orientar para a igreja. Por isso que a gente precisa discernir o que é a Santa Ceia. Estão comigo? Então, a partir do versículo 17, aí mesmo, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo o porquanto vos ajuntais, não para melhor, olha aí, senão para pior. A reunião, a comunhão, e está fazendo coisa para não melhor, pior. Por que está falando isso? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, aonde foi? Diga na igreja. Há entre vós dissensões. Tudo isso é para a gente entender, discernir o corpo de Cristo, o que é Santa Ceia. Há entre vós, o que é dissensões? Briga, confusão, disputa. É um com ódio do outro, um com raiva do outro, um criando seu grupinho para poder partidarizar a igreja, dividir a igreja. Então, olha o que está ocorrendo aqui. Vocês estão me acompanhando? Amém. Há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, porque começou os burburinhos, né? Eu creio nisso, eu creio naquilo. Não, eu não concordo com essa palavra que está sendo dada. Aí existe o burburinho que vai começando a ir para caminhos fora da palavra de Deus. E o que significa seitas heresias são coisas que a pessoa usa a palavra de Deus e distorce. Entenderam? Distorce a palavra de Deus. E aí ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, esse 28, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Olha só que negócio terrível que está acontecendo. Aí, no 22 diz assim: não tendes porventura casa para comer ou para beber? Pergunta-se. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Nisso o nome de Deus não é glorificado. O que estava acontecendo, tocando em miúdos, uma reunião na igreja, fazia o agapão e existia todo tipo de coisa. Discriminação, acepção de pessoas, um falando, julgando o outro. E aí essa ceia daí era uma coisa que acontecia entre o povo de Deus com o objetivo de criar um ambiente de quê? De comunhão, de unidade. Mas é o que estava acontecendo aqui. Totalmente fora do propósito de Deus. Então, a gente vê que todo tipo de ato, irmão, tem a sua consequência. E a gente tem que entender que atos que glorificam a Deus vai ser bênção. Mas atos que não agradam a Deus vai ser maldição. Consequências espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque tem dois tipos de consequência espiritual
na palavra de Deus que fala sobre a bênção e a maldição. O que é a bênção? O princípio da bênção significa eu honrar a Deus. Eu ser obediente à palavra de Deus. Ainda com minhas falhas, com minhas limitações, com meus erros, né? Procurando melhorar, como outro dia aqui orientou a igreja, pregando sobre o profano e o santo. Saber separar as coisas. Então, se você vê em 1 Coríntios capítulo 10, vamos abrir aí vem 1 Coríntios capítulo 10, aí pertinho. Se você ler o versículo 16, olha o que vai estar escrito lá. 1 Coríntios 10, 16. O texto vai dizer o seguinte: porventura, o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Estão me acompanhando? Amém. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Uma pergunta. Você observa então que o texto está dizendo que o cálice de bênção, o cálice de bênção, que está se referindo aqui, está fazendo uma referência à ceia do Senhor, é bênção e que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então a gente vai identificar, a igreja, que a ceia é uma bênção. Mas a gente tem que ter discernimento. A gente tem que discernir o que é a ceia. Porque se a gente não discerne, a gente vai ver lá daqui a pouco que muitos estão fracos, muitos doentes e muitos já morrendo, dormindo, mortos espiritualmente ou mortos também já fisicamente. 1 Coríntios 10, 16. Agora, qual é a maneira correta de participar? Qual é a maneira correta de participar? 1 Coríntios 11, 27. Estava lendo, vamos lá, até o versículo 34. 1 Coríntios 11, 27, 34. Vamos novamente ler. Quanto mais a gente lê e relê, igreja, mais a palavra vai penetrando no nosso coração e o Espírito Deus vai revelando. 1 Coríntios 11, 27 diz assim: é a maneira correta de participar. Louvado seja Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é isso? Indignamente. Quando você vai tomar ceia, eu não sou digno. Você é digno ou digno? Nós não somos dignos. É pela misericórdia do Senhor. Por isso, quando você tomar a ceia, não é você examinar o seu próximo, é você examinar você mesmo. Porque se você está examinando o seu próximo, você já está pecando contra Deus. Porque você está julgando o outro e não está olhando para si. Então, comer este pão e beber do cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, tem um homem de Deus que falava muito que quando ele tomava ceia, a primeira coisa que ele lembrava e dizia para o Senhor: Senhor, realmente eu não sou digno, eu sou indigno, mas é a tua misericórdia que está aqui na minha vida. Porque, irmão, todo dia a gente peca, sabia? Sabia disso? Eu não adulterei, eu não roubei, eu não menti. Mas até no pensamento, o desejo errôneo, já está pecando, igreja. Sabia disso, né? Todos sabem disso. Então o que a gente tem que fazer? Um autoexame. E não tomar ceia é uma outra coisa muito errada que muitos cristãos fazem. Se autoexamina, hoje não vou porque aconteceu isso. Não, você tem que fazer autoexame diante de você, diante de Deus. Entender que nós não somos dignos. Se tiver alguém para poder, não somente na ceia, mas todos os dias da nossa vida, para consertar a nossa vida, ou para liberar perdão, faça isso. A gente não precisa esperar chegar o dia da Santa Ceia para poder fazer isso.
sabe o dia que Jesus volta. E Jesus não quer ninguém com coração amargo, com amargura, com falta de arrependimento, ou com falta de perdão com o outro. Jesus quer levar todos e levar todos bem. Não é no céu que a gente vai ser aperfeiçoado. A gente vai se aperfeiçoando na terra. Para estar preparado para a vida do Senhor. Até que Ele venha, nós temos que cear. Aqui no versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está vendo? Examine-se, pois, o homem ao seu irmão. É assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. É examinar, é entrar ali na presença de Deus, se arrependendo de tudo aquilo que nós temos feito, e tomar, igreja. Não é deixar de tomar a ceia. Eu estou ligado com meu esposo, estou ligado com meu marido, eu briguei com meu irmão. Tá certo. Mas tome essa ceia. E vai depressa ali e resolve isso. Mas não deixe de tomar essa ceia. Não é isso que ele está dizendo aqui. Às vezes, tem ministério, irmãos, que às vezes alguém ali daquele ministério teve algum ato ali que gerou um escândalo, mas aquela pessoa se arrependeu. Por norma da igreja, muitas das vezes, o que a igreja vai fazer? Vai afastar a pessoa daqueles cargos, daquela responsabilidade, mas impedir que a pessoa tome a Santa Ceia. Se aquela pessoa se arrependeu, Jesus perdoou ou não perdoou? Consequência agora não é o caso, não é eu entrar nessa questão. Mas por que eu que vou agora condenar a pessoa? Você não tem um ministério que faz assim, não pode tomar Santa Ceia há 3 meses. Isso aí, cada ministério tem a sua forma de ver essas questões, mas não é essa a questão aqui hoje, nem, irmãos, de ficar criticando o ministério do outro, mas eu particularmente não vejo esse motivo, né? Uma pessoa que já servia ali, um pastor, um irmão, que cometeu algo ali, né? Que comprometeu realmente a integridade sua em relação a Deus, um adultério, um roubo, né? Algum crime, enfim, mas houve arrependimento, faz parte do corpo de Cristo. O que mais é cabível é realmente afastar a pessoa, tratar a pessoa, mas não deixe de impedir de a pessoa tomar sua Santa Ceia. Tem igreja também que elas resolvem fazer a ceia de uma forma à parte, marca um dia específico para fazer a ceia, para ser só ali o pessoal que faz parte daquele ministério. É a forma que a igreja entendeu assim. Eu não entendo dessa forma, mas eu também não vou ficar criticando quem faz dessa forma. Cada um tem seu motivo, cada ministério tem seu motivo de celebrar a ceia. Outros, só pode só os membros da igreja, só. Que é isso, irmão? Você chega aqui hoje, na igreja, serve a Deus, ou veio do Brasil, ou veio de outro país, ou já mora aqui, não está congregando na igreja, mas nesse dia veio o culto e está tomando a Santa Ceia. Quem sou eu para dizer que você não pode tomar a Santa Ceia? Você faz parte do corpo de Cristo. Independente do nome de placa, essas coisas todas, igreja, existe um corpo de Cristo que é a igreja. Que não é a placa que vai definir a sua vida com Deus. Então, tem ministério que já pensa de forma diferente. Tem que ser respeitado, procurar avaliar e entender como ele pensa, mas eu particularmente, né, não vejo dessa forma. De impedir uma pessoa a ver, pastor, eu sou de outra igreja, você está em paz com Deus, está com sua vida diante de Deus em paz, com os irmãos, você é a igreja. Você pode andar aqui em Munique agora, daqui a pouco vai passar um trem aqui, aí muitas pessoas vão entrar no trem. Dessas pessoas que entram, a gente praticamente não conhece ninguém, mas ali também está entrando pessoas que servem Jesus, o mesmo Jesus que a gente serve, e a gente não sabe que ele é evangélico ou evangélica, faz parte do corpo de Cristo. E de repente ela deixa de pegar o trem, entra aqui e quer tomar ceia. Eu vou dizer que ela não pode? Entendeu, irmãos? Serve o mesmo Deus que nós. No céu não vai ter placa, no céu vai ter o povo de Deus
está clamando nesse tempo ao Senhor, o nome dele aqui na terra, e esperando essa promessa da vinda. Então, você observa aqui no texto diz, aqui, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Cada um faz o seu autoexame e toma a sua ceia, Deus. Se você já tem discernimento do corpo de Cristo, do sangue, o que é o sangue? Outro discernimento, o que é o sangue de Cristo? O sangue de Cristo foi o que ele derramou naquela cruz, para nos dar o quê? Vida. Ele deu a vida dele. Então quem toma do sangue recebe vida. É um ato simbólico, mas ele é espiritual. Porque se você vê, que a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quem foi que derramou o sangue por nós, por nossos pecados? Me ajuda aí, quem foi? Jesus. Jesus. Sem esse derramamento de sangue, por isso a gente toma o sangue simbólico, que é o suco da uva, aonde a gente entende que esse sangue é o sangue do sacrifício de Cristo que morreu por nós. Então, no versículo 29, diz assim, estão me acompanhando? Versículo agora 29. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a gente tem que discernir o corpo do Senhor. Você já sabe o que é o corpo do Senhor? Estou explicando aqui hoje o motivo qual é o corpo de Cristo. E o motivo por que a gente bebe do sangue. Não é canibalismo. O homem natural não vai entender essa linguagem. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu posso tomar. Mas se você tem esse discernimento, se você não tem esse discernimento, você vai tomar para a sua própria condenação. O culto, eu não entendo que tem que ser fechado, tem que ser aberto para todos. E eu não conheço todos. E nem vou conhecer. Quem conhece é Deus. E você conhece a Deus que você serve. Quem sou eu para dizer isso? Aí vem no versículo 30, depois do 29. Por causa disso, aí ó, tá vendo? Olha aqui. Por causa disso, porque que disso é? Discernir. Irmãos, me dê um sinal só aí, levantando a mão. Você discerne o que é o corpo e o sangue de Cristo? Amém? Me dê só um sinalzinho aí. Eu quero ver um barulhozinho de tchauzinho, alguma coisa assim. Amém. Só para eu ter uma noção da compreensão da igreja. Se você é igreja, você está discernindo o que é o corpo, você vai tomar seu cálice, você vai comer do pão. Mas se você não está discernindo, como muitas vezes, mas sou eu que vou jogar? Aí vai ter muita gente o quê? Doente. Aqui diz, muitos fracos. Você vê que para chegar na morte, não é logo. Olha como o diabo faz. Enfraquece a pessoa, fraca, depois deixa a pessoa doente, e depois a pessoa morre, espiritualmente ou fisicamente mesmo. Está aqui o texto. Você vê que é um processo progressivo, não é instantâneo. Porque o inimigo não tem pressa em querer destruir o povo de Deus. Mas é preciso que a gente tenha esse discernimento. Versículo 31 diz assim, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, olha aqui, olha o discernimento, não seríamos julgados. O que é isso? Eu diante de Deus me autoavaliar, reconhecer que eu não sou digno, que eu sou um pecador, mas que eu não quero ficar na vida de pecaminosa. Não é fazer uma santa ceia só por fazer, por celebrar, é fazer essa auto-reflexão, esse autoexame, é reconhecer das nossas limitações, mas a gente não viver nas coisas, nas práticas que é contra a palavra de Deus, é vencê-las a cada dia, é vencer as práticas. Tem muitas pessoas que querem ficar na prostituição, querem ficar no mundo do engano, da mentira, da falta de perdão, de traição, de adulterando, e quer ficar tomando a Santa Ceia. Tem gente que está brincando com isso, igreja.
Por isso que tem que fazer esse autoexame, discernir o corpo, para que essa ceia não seja, ela seja bênção para nós, para nossas vidas. E a importância de a gente tomar essa ceia. Uma das coisas que eu há muito tempo já estudei é que, veja só, quando a gente fala de uma aliança, o que é uma aliança? É um compromisso. É um contrato, né? Uma linguagem natural falando, é uma relação de compromisso entre partes. No casamento, quando você casa com seu marido, com sua esposa, você faz ali um ato de quê? De aliança. Não é isso? Você faz aliança. Aquela aliança ela tem que ser honrada. E biblicamente, estudando, como é que você renova a sua aliança do seu casamento? Em que ato você renova o marido da esposa? No leito. Sabia disso? Porque essa área é uma área altamente espiritual. No leito, na intimidade, é renovada a aliança. E o povo de Deus que serve agora a Jesus, que segue a Jesus, que fez uma aliança com Jesus, aí você vai fazer um paralelo. Jesus sempre fala, faz paralelo da igreja e do marido da mulher. Ele faz paralelo. Então, quando a gente faz essa aliança com Jesus, nós somos agora o quê? A noiva, né? A noiva é a igreja. E quem é o noivo? Jesus. O noivo está preparando morada para vir buscar a noiva, que é a igreja. É uma aliança. E qual é a noiva que quer casar com as vestes de qualquer forma? A noiva no sentido geral, homem e mulher, em relação a Cristo. A igreja tem que estar com a veste limpa, purificada. Isso é uma aliança. Já existe aí uma aliança, irmãos. Ele deu a vida, ele está preparando a morada e vai vir buscar a noiva, porque já foi feita a aliança. E aonde é que a gente renova essa aliança? Na Santa Ceia. É espiritual. Ela é renovada na ceia do Senhor, igreja. Me acompanhe? E aí no 31 diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Olha aí. Detalhando esse texto, é você fazer agora a sua autoavaliação com Deus. Reconhecer o perdão, reconhecer a misericórdia, reconhecer que eu tenho minhas fraquezas, mas eu não vou deixar que essas fraquezas sejam maiores do que o Deus que eu sirvo. Está na misericórdia, no perdão de Deus, e saber que Ele está julgando você, porque não é o homem que te julga, é Deus. Nós temos um justo juiz, é Ele, que vai vir buscar a noiva, que vai vir buscar a igreja. Então, quando somos julgados, somos repreendidos. Quem é que repreende a gente? Está em Hebreus 12. Deus ama e corrige aos que amam. O filho que recebe a correção é considerado filho. Mas o filho que não quer a correção de Deus é bastardo. Está lá em Hebreus 12. Tá certo, igreja? Estão me acompanhando? Estou bem pausado aqui para a gente discernir o que é a Santa Ceia. E aí Deus vem, e se tiver alguma coisa que precisa consertar, vamos consertar, nós soltar, igreja. Mas não deixe de ceiar, porque é ali que você vai receber a sua bênção também, da sua renovação com o Senhor e da sua comunhão com os santos, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Aí no versículo 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. O que é isso aqui? É um
esperar pelos outros para comunhão, para ceia. Unidade, comunhão. Continuando a leitura do texto. 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa. Naquela época, quando a igreja estava crescendo ainda, era muito comum a Santa Ceia ser celebrada nas casas, porque a igreja estava crescendo ainda. Mas chegou um momento que precisou ter realmente, como a gente faz aqui hoje, um local específico para a reunião dos santos, para celebrar o escuta ao Senhor, a adoração, para aprender a palavra, para se desenvolver no seu chamado, na sua vocação, e principalmente também celebrar a Santa Ceia. Naquela época fazia isso em casa, mas depois foi crescendo e precisava ter agora esse local para a reunião do povo de Deus. E aí, por isso que esse texto está dizendo aqui, ó, mas se alguém tiver fome, coma em casa, tá vendo? Que casa é essa? A casa de cada um. Está com fome, vai ser em casa. Que a palavra também significa comida. Amém? No sentido amplo, comida, que é a mesma coisa que está fazendo na Santa Ceia. É uma comida, que é um pão e que é um suco, que ali tem um significado espiritual profundo para a nossa vida, como filhos de Deus. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. É o que estavam fazendo. Muita bagunça ali. Não é verdade? A gente já viu lá aquele texto aqui mesmo em Coríntios 11. Aí ele fala, quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Aí já o apóstolo Paulo dizendo, quando ele voltasse a Corinto, queria dar uma instrução ao povo de Deus, ele como um apóstolo, né? Então, você veja que a gente já observa que é preciso que a gente venha discernir o corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a vida que Jesus deu para nós. O corpo dele. E ele fala, se você abrir no livro de João capítulo 6, vamos abrir rapidinho, deixa eu marcar aí Coríntios. João capítulo 6, Evangelho. João capítulo 6, a partir do versículo 47, olha só. Então, quem se encontra com aliança com Cristo é porque é uma pessoa já arrependida. Amém, irmãos? João 6, a partir do versículo 47. Vocês acharam? Vamos ler aqui rapidinho. Diz assim: 6, 47. Está escrito. Não. Vamos lá. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, Jesus falando, tem a vida eterna. Então tem que discernir quem é Jesus. A pessoa vem, não, eu acredito que é fulano que vai me dar uma salvação. Eu acredito que foi fulano que ressuscitou e eu tenho que orar em nome dela. Não. Eu tenho que orar em nome do morto. Está errado. Por isso tem que discernir corpo e sangue. O que é Santa Ceia? Aí Jesus está falando aqui. Quem crê em mim é em quem, gente? Em Jesus. Tem a vida eterna. Aí Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que foi isso? A época do povo de Israel, que saiu do Egito e foi para a terra de Canaã. Lembram disso, né? Então ali já estava ali sendo uma tipologia de Cristo, da vida de Cristo. Por isso que a palavra de Deus ela tem que ser cristocêntrica. Jesus sempre no centro de todas as mensagens. Cristo, ele é o centro das nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Então, é o que ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O pão natural, alimento natural. Aí Jesus fala: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Quem é o pão que desceu? Ele está falando dele, Jesus. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Entenderam? E este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra.
Jesus falando dele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Olha aí. Está falando a ceia. Que eu darei pela vida do mundo. Ele morre da vida dele. E ele diz: quem comer deste pão, come da minha carne. Aí começou a criar uma confusão ali com os discípulos. Aí no versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a este a sua carne e comer? Será que nós temos que ser canibais? Era isso que eu estava pensando. Não estava discernindo espiritual. Aí no 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, estão me acompanhando? E não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida passageira. É isso? Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você está vendo? A ressurreição daqueles que creem em Jesus. Eles receberam o arrebatamento da igreja, que eu já escrevi aqui na igreja. Já preguei sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, vão lá na internet e vejam lá, tudo postado no YouTube. Os temas que a gente está trazendo aqui na igreja. Aí Jesus fala: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Santa Ceia. Até que ele venha. Está claro isso aí, igreja? Voltemos agora para 1 Coríntios 11. Então a gente vê que quando a gente está em aliança com Jesus, tem que ter arrependimento. Quando a gente está em aliança com Jesus, a gente tem que recordar o perdão do Senhor. E muitas pessoas estão zombando. Porque eu não posso. Não está discernindo, igreja. O que é ser o Senhor? E muitas pessoas escarnecem e querem ficar tomando a ceia do Senhor. E em Gálatas 6, vamos lá ler? Gálatas 6, versículos 7 e 8, diz assim: Gálatas 6, muitos estão escarnecendo, não discernem o que vai acontecer. Gálatas 6, versículo 7, versículo 8, eu vou ler juntamente aqui, para vocês entenderem que para tudo na nossa vida existe uma colheita. Olha o que ele diz aqui: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Porque o que planta em sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida Eterna. passageira Eterna. e da colheita. Tudo que um plantar, ele vai colher. Então tomar a ceia, igreja, é realmente ter discernimento do que é a Santa Ceia. A igreja compreende o que eu estou explicando hoje aqui, para a gente ceiar com entendimento. Para os que estão em aliança com Jesus. Então eu já expliquei aqui sobre a casa. E depois que cresceu a obra, eles agora iam para um local, um ambiente como esse hoje aqui, para celebrar a ceia. E pastor, quantas vezes tem que fazer a Santa Ceia? Na Bíblia
não fala de períodos ou periodicidade na Bíblia. Tem igreja que faz uma vez no ano. Tem igreja que faz um domingo a cada mês. Tem igreja que faz todos os domingos. Entenderam? Cada igreja, ela tem a sua forma de celebrar. Às vezes, algumas vezes aqui também na igreja, às vezes a gente fazia 2 Santas Ceias, a depender das pessoas. Aí a pessoa perguntava, mas pastor, você já tomou a Santa Ceia, você vai fazer de novo? Não existe isso, não existe tempo determinado. O importante é que a gente não deixe de celebrar a Santa Ceia, porque é uma ordem que Jesus deixou para a igreja. Você pode tomar agora, daqui a pouco você pode visitar uma outra igreja, abrir o irmão e ir lá para a ceia. Entendeu? Eu já tomei, não tem problema nenhum. Tem que estar na comunhão. Nós somos a igreja, irmãos. Não há tempo, não há. Então cada ministério vai definir. Aqui a gente sempre faz no primeiro domingo de cada mês. A gente faz essa celebração da ceia do Senhor. No final do ano a gente também celebra na virada do ano, a Santa Ceia. Mas a gente podia fazer isso também toda semana. Isso não é antibíblico. Só para vocês entenderem também, porque você tem que discernir esses pontos que são muito importantes. Então, a ceia é um imperativo. Temos que ter discernimento. Não fazer por fazer. Eu não hábito fazer por fazer, não. E é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Essa mensagem da Santa Ceia. A gente agora vai fazer uma oração pelos elementos da Santa Ceia. Eu hoje, que é uma forma também de criar esse ambiente de comunhão. Não vou obrigar você a fazer isso, que eu vou pegar os elementos. Por favor, Daniel, eu já pedi ali para tirar, tá? Eu não vou. Pode desligar? Pode sim, obrigado.